Fala galera do CFO, Bombeiros de Minas Gerais, professor Nícia Santos aqui do Centro de Língua Portuguesa e Literatura. Que bom que vocês estão aqui nos vendo. Falando um pouquinho aqui da sua prova em relação à banca da Fundep, né? O que a gente observa com tantos anos trabalhando em cima deste concurso? Particularmente, eu estou aqui no Centro desde 2001, conferindo todas essas etapas, desde a FUMARC, depois o IDECAM e a Fundep nos últimos anos. O que acontece com a Fundep em relação às provas? Ela não vai cobrar a vocês do tipo a instrumentação do português. A oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ou essas coisas instrumentais. Não, tá? Então, ela não fala diretamente essa situação. Eles vão cobrar de vocês uma postura de leitura. Se for uma oração adverbial, ela vai pedir o tempo, causa, né, explicação, ou consequência. Então, fica muito nessa parte, né, sem ser muito instrumental. Então, o tipo de prova, ela é diferente, tá? Em relação a também as perguntas, muitas pessoas morrem no próprio enunciado, né? Então, o enunciado ele tem que ter uma boa interpretação, porque se você não conseguir resolver a questão do enunciado, dificilmente você consegue identificar geralmente o que ela pede, porque ela fala, o que está no enunciado, eu quero uma outra embaixo idêntica. Né? Então, isso é muito importante você entender também. Matérias como crase, concordância, pronomes, verbos, são questões que são bem pedidas e cobradas, né? Pronomes relativos, conjunções integrantes com as conjunções adverbiais também, né? A relação em que ela pede para você trocar uma conjunção por outra, mantendo o mesmo sentido, ou não, né? Qual que é a conjunção que seja diferente das demais? Então, quer dizer, né, dificilmente você vai encontrar, como eu disse, essas questões instrumentais, mas interpretativas, mais neste campo. Em relação à literatura, você tem que lembrar que a literatura era apenas brasileira, então de 1500 até a contemporânea. Não tem uma que cai mais ou que cai menos, às vezes a mistura de épocas literárias, né? Então é saber principalmente as características, autores e obras. Então é importante você entender sobre os autores. É decoreba? É sim. Algumas coisas são para você decorar, principalmente essa questão dos principais autores de certa época e suas obras. Beleza? Então, vamos manter bronca. Bons estudos para vocês e nos encontramos aqui. Olá, meus amigos! Meu nome é Bruno Cacique, eu sou professor de Biologia aqui do Sempre Concursos e quero passar umas dicas para vocês sobre o edital do CFO para bombeiros do estado de Minas Gerais. Bom, o edital foi dividido em 7 tópicos. Eu vou citar eles aqui para vocês, da parte mais importante, aquela que tem mais chance de cair em prova, até a que tem menos chances. Queria começar com vocês falando sobre zoologia. A zoologia, o tópico zoologia, envolve os sistemas do corpo humano. Galera, sistema do corpo humano é um assunto que sempre cai nessas provas do CFO. Desses sistemas, claro, qualquer um pode ser cobrado, mas eu sempre destaco com vocês o sistema digestório, o cardiovascular, respiratório, urinário e o endócrino. Dê uma atenção especial para esses sistemas. Depois, biologia celular. Na biologia celular, temos a citologia, as divisões celulares, mas eu quero chamar a atenção para a parte do metabolismo energético, fotossíntese, respiração celular aeróbia e principalmente as fermentações. Uma atenção também bem especial para esses temas, ele é bem cobrado. Na genética, é sempre bom você estar com essa genética nos cascos, pegando essa genética principalmente nas leis de Mendel, lembrando que alguns tópicos foram retirados do último edital. Esse edital, por exemplo, não temos mais herança e sexo, pelo menos não está escrito lá, então não precisa se preocupar com isso, certinho? Ecologia. Pô, gente, ecologia também é um assunto que é normal em qualquer tipo de prova de concurso. Dá uma atenção para as relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos e também para a poluição da atmosfera ou poluição da água. São assuntos também bem normais de serem encontrados nessas provas de concurso. Para a gente ir terminando, botânica. É legal você conhecer os grupos que os vegetais são divididos e principalmente saber também quais são as novidades evolutivas.
O que mudou de uma briófita para uma pteridófita, de uma pteridófita para umas gímenos e uma gímenos para as angiospermas? E eu queria finalizar com vocês, isso daqui não é que é menos importante, é menos cobrado, mas ainda assim é cobrado. Vamos estudar doenças. Quem são as doenças causadas por... Quais são, né? As doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários e pelos vermes, dando uma atenção especial para as protozooses e para as verminoses. Legal? Com isso tudo, turma, vocês vão sair arrebentando nessa prova. Valeu demais, um grande abraço. Fala galera, professor Helder Xavier aqui com a matéria de Geografia para vocês, ó, do Sempre Concursos, tá? Então nós vamos conversar hoje aqui sobre os assuntos que mais aparecem na prova do bombeiro, ou seja, do CFO, Bombeiro de Minas Gerais, tá ok? Então vamos lá, Geografia na cabeça, gente. Os assuntos que mais aparecem eu elenquei em primeiro assunto, tá? Dentro de Geografia Geral, o que pega toda a parte de demografia, estudo das populações, beleza? E a relação da população com quem? As cidades, ou seja, geografia urbana, tá? Então você tem que estudar, gente, tudo sobre população e, obviamente, o que tem muita relação com as cidades. Então, os grandes centros urbanos brasileiros. Estude tudo, tá, gente? Sobre as metrópoles brasileiras e, principalmente, sobre os problemas urbanos. Problemas urbanos, tá? Desde os ambientais até os sociais, a questão das favelas, por exemplo, tá? Muito importante, beleza? Os desbarrancamentos, a erosão pluvial nas cidades, tá? São assuntos recorrentes demais na prova, tá? Em segundo lugar, gente, geografia física. Certo? Então, dentro da geografia física, eu vou falar aqui primeiramente de um assunto importantíssimo que aparece demais na prova, que tem a ver com a tectônica de placas. Então, teoria da tectônica de placas, movimentos das placas tectônicas e, né, a associação desses movimentos com os abalos sísmicos, os terremotos. Beleza? Então, sempre aparece nas provas, galera. Sempre, tá? Então, esse assunto é muito relevante. Né? Dentro também de geografia física, nós temos que dominar a parte de cartografia, principalmente fuso horário. Também é um assunto muito recorrente. E, em terceiro lugar, né, gente, não menos importante, óbvio, né, nós vamos elencar aí o assunto de geopolítica. Tá? Então, geopolítica mundial, né, você está muito conectado aí ao que está acontecendo no mundo, observar as atualidades, ler jornais, revistas, né, acessar a internet e os canais de notícia. Tá? Nós temos uma recorrência muito grande, né, de questões de geopolítica mundial que envolve, gente, não deixem de estudar sobre globalização e economia, tá? Blocos econômicos, né? Então, tudo que tem a ver com economia e a questão mundial, tá? Ou seja, a geopolítica mundial, tá? É muito importante que você dê uma atenção maior. Beleza? Fico por aqui, galera. Professor Helder Xavier deixando para vocês essas dicas bacanas. Sempre concursos, tamo junto. Fala, galera. Tudo bem? Sou Ricardo Cardoso, coordenador e professor de matemática do Sempre Concursos. Galera, estou aqui para conversar com vocês rapidamente sobre o edital do CFO Bombeiro de Minas Gerais, ok? Eu costumo dividir o conteúdo de matemática em 3 grandes grupos. O primeiro, aqueles assuntos que nunca caíram na prova. E aí a gente fala em binômio de Newton, função modular. Temos também o grupo dos assuntos que às vezes cai, às vezes não. E aí eu incluo trigonometria, polinômios, PA e PG. E mais importante de tudo, galera, aqueles assuntos que sempre estão presentes na sua prova. Função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial, logaritmo, geometria plana, espacial, análise combinatória e probabilidade. Moçada, esses assuntos, fiquem atentos, estudem, façam bastante questões, porque com certeza esses assuntos estarão presentes lá na sua prova. Ok, moçada? Olha só, ainda temos um tempo para a prova. Nós temos um online,
completo e as disciplinas isoladas. Moçada, não perca a oportunidade, foco na missão e sucesso para vocês. Um grande abraço. Oi, pessoal. Rafael Pinheiro aqui, professor de Física do Sempre Concursos. Gente, estamos nessa estrada há muitos anos preparando os candidatos para aprovação em diversos concursos militares e outras áreas também, especialmente o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, mais especificamente o CFO, engloba muito assunto. Tá? Na parte de Física, temos todo o ensino médio praticamente inseridos ali no edital. Porém, alguns assuntos aparecem mais, outros nem tanto, e alguns nunca nem apareceram. Então, presta bem atenção nessa dica. Eletricidade, termodinâmica, são assuntos que sempre estão presentes nas provas, são carros-chefes da física. Você precisa saber resolver problemas de circuitos elétricos, você precisa conhecer os fundamentos da termodinâmica. Outras matérias, como ótica e ondas, por exemplo, sempre aparecem nas provas também, exigindo que vocês saibam os fundamentos básicos. Não é necessário muito aprofundamento em partes mais complexas da matéria, mas é preciso conhecer os fundamentos conceituais. A prova da Fundep, ela tende a ser meio a meia, teórico e de cálculo, tá? Então, a física tem questões teóricas e questões de cálculo, é preciso conhecer as principais fórmulas. Agora, tem matérias como, por exemplo, gravitação universal, que nunca nem caíram. Eu recomendo que vocês conheçam também essas matérias, mesmo que nunca tenham caído. Conheçam o básico, dêem uma lida, se informem sobre o que elas dizem, tá? Para ninguém ser surpreendido. Olha só, então eu desejo muito sucesso para vocês, principalmente para quem está conhecendo agora, está vendo essa mensagem pela primeira vez. Saibam que a gente está aí sempre orientando vocês para o sucesso e a aprovação. Contem conosco, boa prova, boa sorte, estamos juntos, forte abraço. E aí, galera, eu sou a professora Juliana Dornas, de redação do Sempre Concursos. Hoje eu venho chamar a atenção de vocês e chamar o pessoal aí do bombeiro, né? Quem vai prestar o concurso do Bombeiro Militar de Minas Gerais. A redação do nosso concurso, eu tenho que prestar muita atenção, que o meu texto ele é dissertativo, argumentativo, lembrando que eu tenho que fazer em 4 parágrafos, eu tenho que utilizar a terceira pessoa e os erros recorrentes que nós temos aí, que acontecem na nossa redação, é que alguns candidatos confundem com a redação do Enem e querem fazer proposta de intervenção. Então, vamos ficar muito atentos quanto a isso, que é um caso muito recorrente aí, o pessoal querer fazer proposta de intervenção. Eu só faço proposta de intervenção se, porventura, né, lá no seu texto, estiver pedindo no comando da sua prova a proposta de intervenção. Caso contrário, não é necessário fazer. Quanto ao título, é outra coisa aí também. O título, você só vai atribuir título na sua redação se pedir. Não pedir para colocar título, não. Temas da atualidade, é o que a gente mais tem que prestar atenção, estar atento ao que está acontecendo, muita leitura. Como que eu faço esse tipo de redação? Não precisa ficar procurando nada político, porque a sua banca não vai cobrar nada político, então são temas da atualidade. Eu tenho que saber argumentar, né? Então tomar cuidado aí com citações, o mínimo de citação possível. O que a banca espera do candidato? A banca espera do candidato o poder de argumentação. Eu posso argumentar tanto favorável quanto contrário aí da minha redação, desde que eu tenha argumento suficiente para poder apresentar. Lembrando que nós temos apenas o quê? 30 linhas, e essas 30 linhas elas devem ser muito bem distribuídas. Então, a estrutura da paragrafação, ela é de fundamental importância. Meu primeiro parágrafo, ele deve ter de 4 a 6 linhas, meu segundo parágrafo de 5 a 8, meu terceiro parágrafo de 5 a 8 linhas também, e a minha conclusão eu fecho de 4 a 6 linhas também. Então, são observações que nós precisamos estar atentos para não perder ponto. Tomar cuidado com acentuação, ponto, né? A pontuação devida corretamente, como que ela deve ser utilizada. A sua banca, ela observa muito a argumentação. Então, vamos ficar atentos quanto à argumentação. O que você pensa, o que você acha, lembrando que deve ser apresentado em terceira pessoa. Tá? Então, vamos ficar atento quanto a esses pontos importantes da nossa redação, que é de fundamental importância. O meu texto, ele pode ser simples, ele pode ser claro, objetivo,
com uma linguagem simples, desde que eu consiga o quê? Desde que eu consiga ser objetiva aí no meu texto. Desejo a todos sucesso na prova, no concurso do CFO Bombeiros Militares de Minas Gerais. Fala galera, beleza? Bruno Maia, professor de Química aqui do Sempro, para dar uma dica, dar um toque para vocês nas principais matérias que vocês têm que estudar para a prova do CFO Bombeiro de Minas Gerais, tá? Seguindo a nossa ordem cronológica, detalhe, pensem nas questões sobre ligações químicas, forças intermoleculares. Depois, lembrem também da parte de estequiometria, que é muito importante. Soluções costuma cair muito. A parte de termoquímica, eletroquímica, quando a gente fala de reações de oxirredução, saber quem é agente oxidante e agente redutor, uma questão de pilha, definição de cátodo, anodo, o cálculo da diferença de potencial. E, é claro, da parte de equilíbrio químico, se apeguem nas questões de deslocamento. Deslocamento causado pelo efeito da concentração de um participante, ou então por causa do efeito da pressão, ou até mesmo da temperatura. E aí, o principal assunto, que costuma cair até 2 questões por ano, química orgânica. Mas na orgânica, a parte mais importante é a parte inicial, de classificação de cadeia, cadeia aberta, fechada, saturada e insaturada, cálculo do número de ligações sigma e ligações pi, também as funções orgânicas, isomeria. Agora, o pior assunto, que são as reações orgânicas, não costuma cair na prova de vocês, né? Mas é lógico que é importante a gente estudar. E outra coisa, lembra que química é uma matéria cruel. Não adianta a gente estudar um assunto e esquecer os outros. A nossa matéria é cumulativa. Então, querendo ou não, é bem importante que a gente saiba a sequência e conheça todos os conteúdos por causa dessa dependência entre as matérias. Beleza? No mais, aproveite essa reta final para poder estudar, foquem bastante, vamos fazer o diferencial esse ano. E o que vocês precisarem, o Sempro está aqui para ajudar vocês. Beleza? Um abraço. Saudações historiográficas, queridos alunos, professor Moisés Lima na área aqui, ó, Sempro Concurso. Vou dar dica de ouro para você aí sobre o concurso CFO Bombeiro Minas Gerais. Presta atenção nessa reta final aí, ó, pra você priorizar os seus estudos. Parada obrigatória, você precisa ler sobre a escravidão. Escravidão no período colonial, escravidão ali no período moderno, as consequências da abolição da escravidão e a situação do negro. Isso já perpassa seu concurso, seu edital. Uma outra dica de ouro, dá uma olhada no chamado período moderno ali, a formação do mundo moderno, renascimento, reforma protestante, Estado absolutista, sempre tem uma questão. Passa ali de quebrada também na América Espanhola, questões básicas. E para fechar assim com chave de ouro a sua preparação, dá uma olhada no Brasil republicano. Sempre questão lá da República do Café com Leite, voto de Cabresto, ali essa crise republicana, são questões que sempre estão aparecendo no seu edital. Força na peruca que vai dar tudo certo. Abração do professor Moisés Lima. Tamo junto, é nóis! Olá, senhores, olá, senhoras, sejam bem-vindos aí. Meu nome é Ronaldo, ok? Dou aula de inglês aqui para o Sempro Preparatórios. Sejam todos muito bem-vindos aí nessa dica mais do que quente para vocês. Sobre o quê? O nosso edital CFO PMMG. Moçada, esses tópicos são os que mais caem, são os mais, assim, visados na prova do CFO de inglês, tá? 5 questõezinhas apenas. Qual que mais cai? Qual que tem mais chance? No que você mais aposta, Ronaldo? Compreensão de texto. Cuidado, se você não sabe a diferença entre compreensão textual e interpretação textual, o que você está esperando? Vem aprender conosco, beleza? Compreensão é o que cai, não é interpretação. Cuidado com isso aí. Não sabe? Procure conosco aqui que nós vamos solucionar todas as suas dúvidas. Sistema verbal. Meu amigo, no mínimo aqui, 12 tempos verbais para vocês. 12 é o mínimo que o CFO, BMMG, aceita. Até mesmo porque que quando nós chegarmos num outro tópico que costuma despencar na sua prova, discurso direto para o indireto, você precisa desse sistema verbal. Onde que eu aprendo isso?
aqui com a gente, beleza? Só aqui no Sempre mesmo. Tudo mastigadinho para vocês. No meu caso, 5 acertos em 5 questões. Orações relativas e orações condicionais. Formação de palavras, sufixos e prefixos, sendo que os sufixos são os que mais são cobrados, que os mais caem aí. Para que é isso? Formação de palavras para ampliar o seu vocabulário. É, aquela diquinha que a gente dá, que só eu dou, que aprender 400 palavras em 1 minuto. Ah, pô! Aqui para, rapaz! Ó, confiança aqui. Confiança total, ok? Adjetivos, fica esperto. Em quê? Adjetivos nos graus comparativos de igualdade, de inferioridade e de superioridade, sendo que o superioridade é o que mais despenca na sua prova. E formas adverbiais. Formas adverbiais, sim senhor e sim senhora. Formação de advérbios. Poderíamos acrescentar aqui elementos coesivos também, tá? Não coloquei, não tem problema, mas você pode colocar, Ronaldinho, os elementos coesivos. Eles costumam aparecer, sim senhor e sim senhora. Ó. Elementos coesivos. Elementos coesivos aparecendo também aqui, ó. Por que elementos coesivos? Onde entramos com o quê? Com o chamado de linking words, né? Marcadores de discurso. Não tem problema, esses nomes mudam, mas continua a mesmíssima coisa. Conjunções, preposições, conjunções prepositivas, conjunções conjuntivas, conjunções adverbiais nos elementos coesivos para a gente aí. Moçada, é isso aqui, dica quentíssima. Aprendeu, dominou, fechou as 5 questões. Onde eu aprendo isso? Aqui com o professor Ronaldo de inglês e aqui no curso preparatório do Sempre. Fala galera, professor Gustavo Fagundes, aqui da matéria Direitos Humanos, aqui do curso Sempre, falando aqui um pouquinho do nosso edital do CFO Bombeiro Militar de Minas Gerais. Eu quero falar de alguns aspectos que são recorrentes em prova, principalmente aqui do CFO Bombeiro de Minas Gerais. Por exemplo, eu sempre, nas nossas aulas, eu sempre falo com vocês para a gente estudar de forma estruturada. Então, pensar aí nos direitos humanos internacionais, as gerações ou dimensões de direitos, as características dos direitos humanos, já pensando um pouco nessa inter-relação entre os direitos humanos e a Constituição da República Federativa do Brasil, nessa relação entre direitos humanos e direitos fundamentais, é de suma importância. Inclusive, no seu edital, a gente sabe que a gente denomina como direitos humanos fundamentais. É muito importante vocês relerem, revisarem ali os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º da Constituição da República, o artigo 5º e seguintes, que tratam ali dos direitos individuais e coletivos, todo o título 2 da Constituição, que é dos direitos e garantias fundamentais, né, que vão ali do 5º ao 17, são muito recorrentes em prova. Se eu pudesse chutar uma questão, eu chutaria ali, porque ali cai praticamente todos os concursos. Pensando na nossa matéria, um pouco da nossa matéria, na legislação já específica, quais sejam tortura, Estatuto do Idoso e Criança e Adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente, eu pensaria ali nas espécies de crime de tortura, que são muito recorrentes em prova, nos direitos fundamentais no Estatuto do Idoso e os crimes relacionados aos idosos, e da mesma forma no Estatuto da Criança e Adolescente, nos direitos fundamentais da criança e adolescente, bem como os crimes relacionados às infrações administrativas e os crimes relacionados aí à criança e adolescente. Desejo a vocês aí uma excelente revisão, excelente prova e sempre relembrando, precisando de nós aqui do Sempre, estamos sempre a postos aí para atendê-los da melhor forma possível. Forte abraço!